E é É, muito bom ter você aqui. É muito bom. Se apresenta um pouco, fala um pouco de você, o que que você trabalha, fala um pouco pra gente. falo sim. Então, eu sou Andresa, fonoaudióloga. Até quando você colocou, né, que a gente escolhe a profissão em prol do outro, né? Então, isso foi um dos principais motivos que eu quis fazer fono, porque eu queria uma profissão que eu pudesse ajudar o outro, que eu pudesse, né, melhorar a qualidade de vida da outra pessoa. Eu queria um ministério mesmo, assim, né, para que eu pudesse abençoar a vida das pessoas. Então, esse foi um dos motivos que me fez, né, vir para essa profissão. Então, estou formada há 18 anos, né, em fono, especialista em linguagem e atuo também na área de disfagia, né, tenho uma pós em fonoaudiologia hospitalar, que é uma das áreas, assim, que poucas pessoas sabem, né, que a fono trabalha. Então, normalmente relacionam a fono com a parte de fala, né, para criança que fala errado, mas a gente também trabalha com a deglutição, né, com pessoas que têm dificuldade para engolir, que usam sonda, que estão, né, com traqueostomia, hospitalizadas. Então a gente trabalha nessa área também, né. No momento eu estou trabalhando com atendimento domiciliar. Então eu trabalho, faço atendimento, né, tanto para pessoas acamadas, né, que têm essa dificuldade de ir para um consultório, para uma clínica, como para outras pessoas também, né, por exemplo, crianças que têm dificuldade de fala e às vezes a mãe não pode levar, ou é mais cômodo até, né, o atendimento em casa. É um atendimento bem bacana, assim, a gente consegue trabalhar no contexto ali da família, já com o familiar junto na sessão, então tem bastante resultado positivo, assim, eu gosto muito de fazer esse atendimento domiciliar, né? Então, acho que é isso. Sim, muito, muito interessante essa questão do atendimento domiciliar, especialmente porque essas crianças, né, adolescentes, pessoas que têm adultos, aí você vai me explicar melhor, que têm essas questões, Aham, né, com a depressão, elas têm aham. essas questões porque tiveram algum acidente, porque são é uma questão congênita, como que é geralmente? Então, normalmente, né, são pacientes neurológicos que tiveram alguma alteração neurológica, pode ser por acidente, por é, no nascimento, né, a questão da paralisia cerebral, síndromes, né, é, AVC, né, acidente vascular cerebral, então derrames, né, que podem levar também a maioria das vezes, uma questão neurológica que traz essa questão da disfagia, né, prematuros, né, bebês prematuros também, que ficaram muito tempo entubados, muito tempo em UTI, né, e tem por questões mecânicas também, com a questão de oncologia, né, de câncer, cabeça e pescoço, então não é neurológico, mas tem essa alteração que dá na deglutição também, né. Então, normalmente são os casos mais comuns, né, são esses. Sim. Então, nesses casos que realmente a pessoa tem casa, é muito melhor, de fato, que você atenda em casa, né? Porque É, eu é, tenho um pouco do lado da escola, né? Essa questão da mobilidade das crianças com necessidades especiais, né? Então, aham, geralmente, o transporte escolar é um transporte escolar especial, ou é alguém que faz aham, exclusivo para ele, ou é alguma van que é exclusiva para esse tipo de é, atendimento. Exige ter uma cadeira especial muitas vezes necessita de força física, e a gente uhum, sabe que, e eu vou falar como professora, né? Vivenciei, acompanhei muitas famílias de crianças com necessidades especiais, e a gente vê muitas vezes esse laço se fazendo pela dificuldade que é cuidar do filho. Então, uma mulher sozinha, tendo que cuidar de que era uma criança, né, uhum, que com necessidades especiais, com todas as necessidades especiais dela, e que depois se torna um adolescente, um jovem, e que fisicamente fica impossível dessa mãe fazer o transporte sozinho. Então, uhum, realmente, graças a Deus, por profissionais como você, que tem essa disponibilidade, que tem esse trabalho maravilhoso de estar em casa, né? Às vezes, se a uhum, criança estuda na prefeitura,
a prefeitura até, eu não sei como é aqui, né, mas nas outras cidades, provavelmente aqui sim, porque é uma boa cidade, ela disponibiliza esse tipo de transporte exatamente por essa Sim, questão que é muito problemática, né? Uhum. Eles têm o transporte também. E aí acabou, no primeiro momento eu atendia mais esses pacientes neurológicos, né? Mas aí foi aparecendo a procura também de pacientes sem a questão neurológica, mas que a mãe estava trabalhando e fica com uma funcionária e não pode levar até o consultório, por questão de comodidade mesmo, né? Então eu acabei aí abraçando esses dois públicos, né? De pessoas que realmente têm essa dificuldade de locomoção, né? E outras pessoas que pela própria comodidade, né, agora fica melhor esse atendimento em casa, né? Nós, como mulheres que trabalhamos fora, a gente sabe que ajuda bastante ter esse tipo de apoio, né? Às vezes, agora na quarentena, eu comecei a repensar que, gente, como era sufocante a rotina que eu tinha com as crianças de natação, de levar e trazer. A gente volta no piano, ela sai do piano, está chegando no piano. Então, assim, é muita coisa, é uma rotina que para as mães é muito corrida, e uma mãe que não tem um tempo flexível, realmente, né, ela precisa de um trabalho como o seu para ter um atendimento de qualidade, né, para dar continuidade. Porque aí tem o tempo de você ir até o consultório e o tempo de você esperar a sessão, que é, né, normalmente 1 hora, e depois o tempo de você voltar, né, então assim, facilita, né, a gente vê agora com alguns atendimentos online, algumas aulas online que os nossos filhos estão fazendo, né, que acaba facilitando, né. A quarentena veio aí para isso também, para a gente ver uma outra forma, né, de lidar com as coisas e de fazer algumas coisas diferentes também, né? Sim, mudar os paradigmas. Embora algumas coisas eu acredite que a presença realmente não te substitua. O que a fonoaudiologia oferece de apoio, de suporte, de teoria, de técnica para a educação, que muitas pessoas não sabem? É verdade. É uma outra, né, a questão da fono. Tem a fono educacional, que aí trabalha direto na escola, né? E aí faz as triagens com as crianças também, né? Trabalha com relação a... às vezes o professor fala, tô com, né, dificuldade com aquele paciente, com aquele aluno, né, dá uma olhadinha para mim. Então, assim, a gente consegue fazer uma triagem nas crianças, ajudar no desenvolvimento até natural mesmo, né, dos fonemas, da relação, né, de fonema, grafema, enfim, no apoio dos professores, trabalha também com os professores com relação vocal, né, trabalha com alunos de inclusão também, né, com esse apoio nos alunos de inclusão, e aí, assim, e no desenvolvimento normal, né, então, assim, aquela criança está com uma dificuldade, a gente não faz atendimento na escola, né, um atendimento individual na escola, mas a gente pode inserir atividades naquela turma para aquele aluno, né? Para aquele aluno que tem dificuldade em certo fonema, a gente trabalha com o professor, vamos trabalhar com algumas atividades, né, diferenciadas e colocar a turma junto. Então, esse apoio também é legal ali na escola, e até a gente consegue também fazer uma triagem antes, né? Daquele problema se estabelecer, né? Então, eu percebo, na maioria das escolas que não tem fono, as fonos da rede pública dão um apoio. Até em Curitiba também, eu trabalhava num SEMAI lá, que a gente trabalhava, fazia toda a triagem, a avaliação dos alunos que eram encaminhados pelos professores e fazia o atendimento fora da escola, né? Mas tinha essa relação bem próxima. E aqui também tem as fonos da prefeitura que trabalham com as escolas, né? E aí, assim, o que eu percebo em algumas escolas que eu recebo, alguns encaminhamentos de crianças muito mais velhas, né? Até a gente já estava conversando, então, assim, às vezes vem com 7 anos um encaminhamento, né? E às vezes tem uma fono lá, a gente já tinha visto isso lá com 4 anos, talvez, né? 3, 4 anos, dependendo da situação. E aí ali já está com a dificuldade na escrita, né?
já está, né, porque tem uma relação, a questão de fala, não é, totalmente dependente a fala com a escrita, mas ela tem uma relação, né? Então, vários pacientes, né, quando trocam na fala, daí na escrita também tem aquela dificuldade, e aí quando vai para a escrita que a professora às vezes percebe, né, ou que a escola percebe, então essa orientação mesmo de mandar um pouquinho antes para fono facilita muito, né, porque aí a gente consegue um resultado muito mais rápido, a criança sofre menos também, porque aí depois ali ficou 7 anos falando do jeito errado, né, então assim, até passar para a gente conseguir colocar, impostar o fonema e fazer toda a parte de automatização demora um pouquinho mais, né. Eu atendi também, eu falo isso de Maringá, né, que tem o apoio, mas sim, eu já atendi aqui. Não é uma realidade. Não é uma realidade. Não é. Eu tenho outras cidades por aqui que eu fazia, né, um voluntariado, fui em algumas escolas mais rurais mesmo, tinha criança de 12 anos, 13 anos, com muitas trocas na fala, né? Então, pensa no sofrimento, eles choravam, né? Porque assim, já era uma coisa que eles... daí tem aquela parte, né, do bullying, social, e aí era um menino super inteligente, mas que não queria falar, não queria... Lógico, né? Ele tinha toda essa questão, a vergonha da fala. Então, se a gente consegue essa orientação antes, né, esse apoio antes, é o ideal, né? Andresa, eu me apaixonei pela fonoaudiologia quando eu tive contato com o método da Renata Giardini, que é o método das boquinhas, que é o método fonoarticulatório, que ele realmente transformou. Meus filhos leram antes dos 5 anos, porque eles não procuravam formar sílabas, eles procuravam o que a boca deles falava e fazer essa relação muito mais rápido, muito mais simples, muito mais concreto, porque ele vê a letra na boca, né? Então ele vê essa letra na boca. Para o público em geral, é conhecido como método das boquinhas, mas na verdade é o método fonoarticulatório. E a Renata Giardini, ela é fonoaudióloga, ela não é pedagoga, né? Ela não é. Então, assim, a pedagogia tem várias contribuições, né? Inicialmente na medicina, e aí, mesmo que a sua história, ela vem caminhando da medicina, e eu acho que foi um grande divisor de águas para a alfabetização com o método fonoarticulatório. Mas eu percebo em algumas escolas que existe um preconceito em relação a isso. Esse preconceito, eu percebo que ele se dá pela ignorância, de ignorar como funciona, de não conhecer a técnica, não conhecer como a mente humana funciona em relação à comunicação, à linguagem. E aí eu percebo a necessidade de uma formação continuada dos professores nessa área de fonoaudiologia. Muito se dá um enfoque em didática, que é o forte da faculdade de pedagogia, então acho que a gente acaba entrando numa redundância. Ou um foco muito grande também que a gente tem é na psicologia, mas praticamente todas as pedagogas são psicopedagogas, é uma pós que ela vem junto ali, todo mundo vem fazendo em sequência a faculdade. Então eu queria saber de você, como que na sua opinião, essa entrada desse conhecimento da fono pode agregar ali para o professor, né? Às vezes, para abrir mesmo, né? Que as pedagogas abram o coração, né? Para a fonoaudiologia, porque só tem a agregar. Muitas vezes parece que é um medo, né? De alguma competição. A fono vem invadir o meu território. Mas, na verdade, agrega demais. De modo nenhum. Assim, até tem, né? As questões, a fono... educacional, aí ela vai falar como a professora vai fazer, não, né, não é isso que você falou, é somar, né, é agregar. Então, assim, tem aluno que vai embora, né, que tem aluno quando aprende a ler sozinho, na verdade, pega lá o livro e né, já tem uma predisposição, né, uma questão maior para leitura de livro, leitura... Agora, tem criança que tem dificuldade, que ela precisa
dessa consciência, né, dessa consciência fonológica, de saber, olha esse som, aonde que a língua vai, aonde, né, olha como que minha boca fica, né, tem som, não, é igual na boca, mas ó, um tem som, outro não tem som. Isso facilita muito, né, para as crianças poderem desenvolver mesmo a questão de linguagem e traz um apoio também, né, para a linguagem oral. A linguagem escrita traz um apoio para a linguagem oral para a escrita, e é uma somatória, né, nesses fatores, assim. Então, o papel da fono é sempre ajudar, né, então quando a gente também está atendendo crianças, mesmo que não esteja dentro da escola, lá no consultório ou em casa, a gente precisa dessa parceria com o professor, porque também o professor está lá todo dia, né? O professor está com a criança muito mais do que a gente. Então, a gente às vezes percebe, olha, ela consegue mais, né, nesse método, ó, ela precisa ir lá som por som, né? Ela ainda não consegue fazer a generalização, né? Então, a gente precisa também trocar figurinha, né, pra gente trabalhar junto mesmo, né, pela criança. Isso. É muito cedo. Então, por exemplo, eu tive alunos que com 2, 3 anos a mãe já chamou a fono na escola, estava muito preocupada. Eu sou super a favor de todas as ajudas possíveis, eu sempre agreguei demais os outros profissionais ali durante a minha prática educativa, mas realmente tinha momentos, tinha questões que é realmente da maturidade da criança, né? Da etapa de desenvolvimento da criança. Mas quando é cedo demais para alguma intervenção, algum acompanhamento? Na verdade, assim, às vezes as pessoas confundem um pouco a questão de linguagem, aquela linguagem constituinte mesmo do sujeito, né? Então, assim, a criança, o neném, ele já nasce, né? Nasce, aí já ouve os sons, né? Ele já ouve dentro da barriga, né? Então, ali você já está em desenvolvimento, a linguagem, né? E aí ele percebe o som da mãe, aí ali né, até os 3 meses ele começa a sorrir. Então, assim, ele tem essa interação com o outro, né? E aí, nessa interação com o outro, a linguagem vai se desenvolvendo, né? Ali perto de 1 ano, começa a falar palavras, né? Palavras simples, mamá, papá, né? E aí vai desenvolvendo. O que às vezes a gente fica esperando, então, assim, por exemplo, às vezes a criança tá lá com 2 anos, né? E não fala nada. Não é normal não falar nada. Com 2 anos ela já tem que estar, né, formando frases, né? Então, assim, só que ela também não precisa falar todos os fonemas. Então, ela pode falar, ela fala, mas pode ter algumas trocas ainda, né? Então, isso que não pode ficar muito confuso, porque senão ou você espera, então assim, não, a criança até 5 anos ela tem que estar com todos os fonemas. Então, às vezes a criança lá com 2 anos não fala nada. Não, mas é normal porque até 5 anos. Não. É normal, cada idade, lógico que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento, mas a gente vai meio na linha ali, né? A gente tem que ver se não está fugindo muito daquela linha. Então, que nem você falou da criança com 2 anos. Era 2 anos que ela trocava alguns sons, era 2 anos que ela não falava nada, ela só falava mamãe, papai com 2 anos, né? Então, porque o desenvolvimento de linguagem a gente tem que ver essa questão mesmo. E qual é a interação dela, né? Como que ela interagia com o outro, né? Então, assim, qual era o interesse dela pela fala do outro, em responder o outro, né? Então, assim, antes do desenvolvimento de linguagem, a gente tem alguns passos, né? O contato visual, que é super importante, né, para a gente desenvolver a linguagem. Então, tem que ter aquela interação com a mãe, contato visual com a mãe, contato visual, né, com as pessoas que estão com ela, responder com sorriso. Aí depois começa a querer imitar, né? A gente fica lá, né, com o neném, e o neném começa a balbuciar, fazendo o ritmo que você está fazendo, a entonação que você está fazendo. Então, ali você vê que está tendo um desenvolvimento, que está tendo um interesse pelo outro, pela linguagem, né?
em responder você, e aí depois a gente começa, né, dá tchau, faz tchau, e a criança faz o tchau, né, mesmo sem falar ainda. Então isso é um desenvolvimento de linguagem, né. E então isso a gente já isso com 1 ano a gente pode perceber, nossa, a criança não faz contato visual nenhum, né, a criança não sorri, a criança, então a gente tem que ver assim, o que ela não está fazendo, né? Agora, criança com 1 ano e meio não faz o R, normal, né? Troca sons, normal. Mas ela está desenvolvendo, ela está interagindo, ela está, né, contando história do jeito dela, né? Ali com 2 anos, 1 ano e 8 já começa a formar frases simples. Então, é interessante, a gente precisa avaliar assim, o que ela não está fazendo, né? Para a gente ver o que é cedo e o que é tarde, né, para esse desenvolvimento. Sim. Andresa, também muitas vezes, quando acontece um encaminhamento para a fono, que se descobre algumas coisas como o transtorno do espectro autista. Tá. Né? Exatamente quando acontece a questão da comunicação, da criança não ter interesse, não ter contato visual, ou realmente não dar esse feedback. Como que vocês lidam com isso? Porque realmente isso é completamente fora da pedagogia. A gente identifica porque a gente conhece o desenvolvimento da criança, né? Como que se dá para vocês receber essa criança com esse tipo de encaminhamento? Normalmente vem para fono porque o que mais grita é a linguagem, é a fala, né? Então, por isso que normalmente vem para fono primeiro. Aí, assim, a gente faz avaliação, a gente acompanha um período dependendo da idade, né? E aí a gente tem que fazer um encaminhamento, né? A gente encaminha, aí a gente faz encaminhamento para neurologista. A gente precisa fazer os testes também de exclusão, a gente precisa ver audição, normalmente, sempre a gente pede, né? O auditivo. E às vezes as mães falam, mas o teste da orelhinha deu normal, ele ouve bem. Mas pode dar uma perda auditiva depois, né? Por vários fatores, às vezes infecção, muitas infecções recorrentes, sinusite, né? Então fica muita secreção, e aí a criança não é surda, ela ouve, mas ela perde muito dos sons da fala, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação, reavaliar, para a gente ver, excluir outros fatores também, né? E aí fazer encaminhamentos para outros profissionais também. Então a gente precisa ver com cuidado, né? E com acompanhamento contínuo também, né? Sim. Andresa, em relação a agora que a gente está na pandemia, e muitas mães tiveram o ano letivo de seus filhos em alfabetização interrompidos. E essas mães estão em polvorosa, que eles fazem, porque é um período muito crítico, que é o período de alfabetização, e exige um conhecimento muito específico. Não é, por exemplo, como eu ensinar história ali já, né, Profundo 2, pesquisar alguma coisa da matemática, Profundo 1, a alfabetização Fundamental 1, Fundamental 2, a alfabetização ela é bem específica. Existe toda uma experiência. O que você pode dizer para essas mães nesse momento? O que você poderia dar de auxílio? Eu como professora, preciso pegar o máximo possível de material que eu conseguir, mas mesmo assim, é uma expertise muito específica. E elas não se sentem seguras para isso. Eu acho que é aquilo que você falou, né? Até eu como mãe também, a gente como mãe nos grupos, né? A gente, mesmo os maiores, as mães já ficam, né? Eu não sei fazer, não sei ajudar, né? Então, assim, esse é um período que o lúdico ajuda muito, né? Então, assim, para a mãe não ocupar aquele lugar de professora que ela não é, e que tem mãe que gosta, que sabe, que vai super bem, né? Mas tem mãe que já tem mais dificuldade, né? E aí a gente tem que cuidar também para não ser um peso esse ano para eles, e esse processo de alfabetização, né? Porque às vezes a mãe não tem a mesma paciência, não consegue fazer, né? Como a professora faria, lógico, né? Então a gente tem que cuidar com isso também, porque senão aquilo vira um trauma para a criança, né? Então, assim, a minha dica esse período é que seja feito tudo de forma lúdica, né? Muito livro, muita leitura de história,
né, e mostrar as letrinhas no livro, e pegar brinquedo com brinquedo, porque senão fica difícil, né, Eugênia? Você que é mais experiente nessa questão, sabe o quanto é difícil, né? Para vocês que já sabem, algumas crianças têm dificuldade, né? Imaginem para as mães que não têm experiência, né? Nesse processo de alfabetização. Então, assim, eu acho que tem que... Isso eles vão recuperar, na minha opinião, tá? Eles vão recuperar isso. Quando voltar às aulas, a professora vai retomar, né? Estão todos os alunos nesse mar aí, né? Então, eu acho que a mãe, nesse período, oferecer o conteúdo, oferecer o estímulo, oferecer, né? Assim, e aí a criança vai no tempo dela ali, de forma lúdica, eu acho que é bacana, assim, né? Porque senão, né, a gente tem que ter essa preocupação de não virar um estresse para eles, né, para eles e para a mãe, essa questão, né, e tem muitas crianças também com dificuldade em casa, né, com dificuldade de aprendizado, que às vezes nem a professora ia dar conta na escola, não é? Que às vezes ele ia para uma psicopedagoga, às vezes ele ia, né, para um atendimento mais individual. Então, assim, a gente também não pode pôr esse peso na mãe, que ela tem que dar conta, porque às vezes ela não tem esse suporte mesmo, né? Então, eu acho que é super importante manter esse universo para eles, manter o universo da leitura e da escrita, né? Com livros, contação de história, né, e as letras, enfim, você vai, olha, né, alguma coisa escrita tá lá no desenho, ou no almoço, lá no suco, então assim, olha, aqui tá, então assim, manter vivo, né, esses estímulos, essas questões, mas sem aquele peso de, não, vamos vir aqui agora, ó, esse com esse, né, tem criança que vai bem, que gosta, mas aquela criança que tá tendo mais, né, dificuldade nesse momento, eu acho que é manter essa imersão mesmo, né, nesse conteúdo, assim como a linguagem a gente fala, porque tem mãe também com dificuldade, por exemplo, criança que estava com dificuldade por maturação, igual você falou, tem criança que é por maturação, né, a questão do desenvolvimento de linguagem, e aí até foi orientado por pediatra para que fosse para a escola, e esse ano foi para a escola para isso, para desenvolver a linguagem oral, né, porque não ficava muito sozinho em casa, tal. E aí já acabou, né? E aí a mãe ficou, o que eu faço agora, né? Então, e aí a minha orientação é interaja, né? Muito com essa criança, né? A gente vê assim, lógico que a gente sabe que os eletrônicos não tem como a gente evitar hoje em dia, né? A gente não é. Eu podia falar assim, gente, não deixa, não tem como, né? Mas a gente tem que saber, até eu falo para as mães, que às vezes a mãe fala, aquele programinha estimula a linguagem. Eu falo assim, olha, vocês podem usar o eletrônico como forma de distração, né? Eu tenho 2 filhos também e eu sei que eles precisam, né? E que a gente precisa também desse tempo, né? Mas aí a gente tem que ter a consciência de que eles estão lá, mas isso não está estimulando a linguagem deles, não está ajudando no desenvolvimento de linguagem de fala, né? Eu falo isso dos menorzinhos, né? Que ainda estão nesse desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele se dá pela interação com o outro, né? Então, assim, a mamãe pegar lá e olhar no olho da criança, né? E cantar musiquinha. Então, é muito diferente a mãe cantar musiquinha para a criança do que ele ficar ouvindo, por exemplo, a Galinha Pintadinha, né? Ele vai aprender a música, pode aprender, mas o contexto, né? Aquilo não vai ser eficiente, né? Para o desenvolvimento dele. Então, aquilo você pode, né, deixar, mas sabendo que aquilo não vai desenvolver. Então, se você precisa, né, tem um filho que tem uma dificuldade, que precisa de um estímulo maior, é muito importante você separar tempo para isso, né? Então, sentar com a criança, sempre na altura da criança, para a criança olhar no seu olho, olhar na sua boca, né? Quando eu vou atender criança, às vezes eu passo um batom vermelho para chamar a atenção para a boca. E aí, assim, aquele mamanhês, né, que a gente fala, que a gente usa,
com a criança. Isso é super importante, esse carinho, esse amor, né? O que ele responde, um sorriso que ele der, você interpretar, que lindo, né? Ele fala babá, falou babá, não é? Então, assim, quando a gente vai Sim. começando a interpretar o que a criança nos traz, né? Essa interação, é isso que vai desenvolvendo, né? E é importante a gente falar desse jeito carinhoso e falar com as crianças, mas sempre do jeito certo, né? Porque o que acontece, né, nesse desenvolvimento dos sons, dos fonemas, né, é que normalmente a criança anterioriza, por exemplo, casa, tasa, né, de pequenininho, ainda lá até 2 anos ainda vai, né, mas a gente acha bonito, né, é a tasa, e a gente repete, ou a gente não dá o modelo, não repete do jeito certo, casa, por exemplo, é a casa, né, você não precisa falar de um jeito adulto, você pode falar de um jeito, né, olha a casa, você pode falar de um jeito, né, para criança, mas de um jeito correto, né? Então, isso super ajuda. Só enfatizando essa questão do afeto que você trouxe o tempo todo na sua leitura. Então, você falou, nas suas colocações, você disse a música, o olhar. Então, essa correção da palavra, mas de forma afetuosa. Então, assim, a casa, né? Não, você não fala, não é a casa, é a casa. Então, muitas pessoas, assim, fazendo isso com as crianças, gente, só atrapalha, não a criança. E pode sentir tranquilo, normalmente, a casa, ela entendeu, não foi o seu jeito rude que fez ela parar e repensar, pelo contrário. Ela se sentiu culpada, ela ficou assustada. Tudo menos prestar atenção na forma correta que a mamãe, com carinho, pronunciou a palavra casa. O eletrônico, ele não vai desenvolver, não vai, né, assim, a linguagem. Depois, lógico, você tem aqueles, né, mas depois que já está desenvolvida, que a criança consegue entender, aí tem da matemática, né, outros desenvolvimentos. Mas a linguagem, ela precisa do outro, ela precisa do contexto, né, porque senão a gente colocaria lá os Netflix da vida em inglês, não é? E a gente sairia falando inglês, né? Então, assim, não é assim. Lógico que ajuda, você vai se familiarizando com o som, né? Mas você não ia acabar com as escolas, né? E professores de inglês, não é? Então, não é dessa forma que precisa do contexto mesmo, né? Desse carinho, desse afeto, né? Então, da mãe, do pai, do cuidador, né? Que fica com essa criança. Então, na musiquinha você faz o gestinho e pede para ele imitar, e vai no espelho para ele se ver, para ele ver que ele consegue fazer igual, né? Para ele se reconhecer também como uma pessoa. Então, o espelho é super legal também nessa fase. Então, é bacana. Esse ponto que você colocou da comunicação, né? Precisar do outro. Foi exatamente a comunicação que, respeitado aí, gente, tá? As diferenças de fé e ciências, não estou sendo evolucionista, mas sou criacionista, né? Fazendo deixar dentro. Mas foi exatamente o que nos diferenciou, né? Essa capacidade de comunicação, né? Que a gente tem hoje. Tudo que a gente tem hoje, todas as tecnologias. Em tecnologia, eu não estou falando computador, não, tudo, gato, tudo que diz respeito a tecnologias e inovações que tem a ver com a humanidade, começou na comunicação. É o que nos faz, né, sujeitos, né, à linguagem. Tem, né, casos que não conseguem a linguagem oral, que nem é o caso, às vezes, do surdo, né? Então, normalmente, a maioria não é surdo-mudo, né? Eles são surdos, e por falta desse receptor, né, desse estímulo auditivo, eles não conseguem falar, alguns, né? Porque agora já tem vários tratamentos, enfim. Mas eles daí fazem a linguagem, né, a Libras, né? Que é uma linguagem também gestual, e que consegue também se comunicar com o outro, né? E fazer parte disso através da linguagem de sinais, né? E aí a gente vê, às vezes, né, aquele pacientinho, a criança PC, que não fala, né, não consegue fazer o gestual também, mas ele chora, mas ele sorri, né?
Aí Ele tinha um aponta, não paciente, é? Tem aquelas alguns tabelas que ele apontam, aponta, eles dão alguma dica, né, de querer transmitir isso, essa mensagem para o outro, né? Eu tinha um paciente que não fazia nada, mas ele quando ele estava com xixi na fralda, ele dava febre. Então, assim, o corpo quer comunicar, né? Então, assim, aí o pai já entendia, então, assim, tem formas de comunicação, né? E começava a suar, então, assim, tem algumas crianças que mesmo não conseguindo, né, expressar isso oralmente, eles fazem de outras formas, né? E a gente tem que o papel da fono aí é ver qual é o melhor jeito dessa forma, até porque isso diferencia, isso que você falou, isso diferencia de outros, né, de outros seres vivos, né, a nossa forma de comunicação, a nossa forma de linguagem estruturada do jeito que é, né, de sujeito. Então, a gente precisa, eu atendo pacientes que perderam, né, essa, essa comunicação, né? A linguagem não, porque ali já constituiu, né? Ele já tem o pensamento, mas assim, eles não conseguem mais falar pro outro o que eles querem, né? Que aí é um caso de afasia, apraxia de fala, e aí a gente tem que trabalhar isso, às vezes com uma comunicação alternativa, né, com figuras, hoje em dia daí tem os tablets, daí assim os tablets nos ajudam, né? Do olhar, e você escolhe Do as letras e olhar, você manda as palavras. isso, às vezes tinha uma paciente minha que usava uma ponteira, porque ela já não podia mexer a mão, mas daí ela ia com a cabeça, né, aonde ela queria. Então a gente tem que conseguir outras formas, né, porque a gente é isso, né, a gente é interação, a gente é comunicação. E é lindo você conseguir encontrar outras formas, através do trabalho, do seu trabalho, por exemplo, né, do trabalho das fonos, outras formas dessa comunicação libertador, né, revelador da identidade, né, porque o pensamento está estruturado, né, no caso de quem perdeu a comunicação depois. Mas, por exemplo, no caso de quem era surdo e não é mudo, né, e então esse pensamento é estruturado de uma forma diferente. Por isso também eu queria que você comentasse um pouco, porque a Libras é outra língua. A Libras não é o português traduzido. Não, é outra estrutura, né? Isso. Fala um pouco pra gente sobre isso. O que é Libras, essa parte da... A Libras é uma outra estrutura, então até assim, às vezes quando a gente trabalha com o paciente e aí ele vai escrever, a escrita é totalmente desestruturada, porque aí ele escreve como ele pensa, que ele pensa em Libras, né, então assim, e aí ele vai escrevendo naquela estrutura, e aí a gente percebe como né, então a Libras não tem como, assim, fazer todos os sinais de tudo que a gente fala oralmente, né? Então, um sinal, às vezes, para duas. E é muita expressão também, né? Muita expressão. Então, é uma outra forma mesmo, é uma outra linguagem, né? É o caso da Libras. E até a dificuldade deles também na leitura, né, do português. A TV Cultura, né, a TVE, tem agora, eu acho que praticamente todos os programas dela tem um acompanhamento com Libras. É a primeira televisão, não sei, América Latina, no mundo eu não acredito que não, mas que tem quase toda a grade de programação com exatamente isso, o falante da Libras. Interessante a questão da estrutura do português na escrita, porque é uma questão que nunca tinha me atentado, porque eu não tive aluno, não tive contato, não tive alunos que tiveram essa necessidade especial. Como que se faz essa avaliação? Porque a gente tem adaptação de avaliações, né? Um dos papéis da fono na escola é muitas vezes fazer a adaptação da avaliação. Porque a avaliação, por exemplo, da educação infantil, ela não é uma avaliação que vai classificar, não é classificatória, né? Não é você aprovado ou não. Mas é um relatório e você precisa dele registrado de alguma forma, né? Um registro ali. Quais são o tipo de intervenções que as fonos oferecem, né? Nesse caso específico das avaliações das crianças com necessidades especiais?
Tem que ser avaliações adaptadas, né? Como tem que adaptar para um paciente disléxico, por exemplo, né? Às vezes faz adaptação de tempo, adaptação de leitura, né? Então, assim como tem que fazer essa adaptação, faz, né, para quem tem a dificuldade também, PC, enfim, sempre tem que ter, por isso que é importante também uma equipe, né? Nos casos de inclusão Andressa, alguma coisa que eu não tenha dito e que você acha super importante dizer? Provavelmente muitas coisas. Eu falei da expressão, que era importante na Libras, né? Mas a expressão e entonação é muito importante na nossa comunicação também, né? Então, tem estudos que dizem lá que mais de 90% da nossa comunicação não é oral, não é o verbal, né? De palavras. Então, tem estudos que falam que é um pouco de exagero, mas assim, a gente percebe muitas vezes, né? Às vezes você fala, uma criança fala, mamãe, você tá feliz comigo? Aí você fala, tô feliz. Aí a pessoa começa a chorar, mas por quê? Você fala, tô bem feliz. Você não tá feliz, ela sabe que você não tá pela tua entonação, não é? Às vezes a pessoa fala assim, você vai com essa roupa? Aí você sabe que a pessoa não gostou da sua roupa. Aí depois ela fala, você vai com essa roupa? Nossa, a roupa tá... É a mesma frase, mas o significado é totalmente diferente, o oposto, né? Então, isso gera muita confusão, né? Na comunicação. Então, às vezes, esse jeito de falar, essa entonação, né? A expressão, a gente tem que cuidar na hora que a gente está, né, se comunicando mesmo com o outro, dessas formas, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu só falei isso para você. Não, mas que jeito você falou, não é? Então, assim, a gente tem que... as pessoas que trabalham com comunicação, principalmente, né? Isso é muito importante. Às vezes eu vejo até quando a gente está cantando, né? Às vezes lá na igreja, no louvor. Então, assim, a expressão diz muito, né? Do que você está cantando, o que é a alegria, daí a pessoa está cantando, né? Então, assim, o que você passa com a tua expressão, né? Então, isso é super importante da gente cuidar, né? Isso desde dentro de casa, agora na quarentena, então, né? Nem se fala. Dentro de casa, quando você vai se comunicar com o outro, profissionalmente, né? As pessoas que estão gravando vídeo agora, né? Essa questão da expressão também é super importante. Né? Agora, você dizendo assim, eu pensei, né, na questão duas coisas. Uma, eu gosto muito, enfim, de pesquisar coisas diferentes. E eu gostei bastante, são 2 canais que tem no YouTube aqui no Brasil, 2 grandes canais, que é de microexpressões faciais, né? Então, eles vão analisando, a pessoa fala uma coisa, mas ela olhou para cá, é passado, futuro. Também. Então, tem que ela trouxe diálogo interno da Coreia. Ela tentou ficar séria, mas ela estava rindo. Exatamente o que você falou. O corpo dela comunicou outra história, né? Outra coisa. Na polícia, especialmente, né? Quando você vai avaliar o testemunho da pessoa e tudo mais. E quem trabalha com esse tipo de... Precisa ter esse tipo de discernimento, né? Para diferenciar o que a pessoa falou do que ela quis dizer. É impressionante. Porque até quem faz teatro, então geralmente os caras vão avaliar, eles pegam atores, né? Porque gravaram um vídeo na internet para fazer esse tipo de avaliação. Então, o cara, ele é treinado, né? Ele treina na frente do espelho, treinamento do teatro, né? Tem todo esse treinamento para controlar as expressões sociais. Mas quando você vai para a vida pessoal, isso pula. É impossível, né? Foge do controle. Então, é incrível. E outra questão, a questão de quem tem deficiência visual. Como que se dá? Porque já que todas essas expressões contam, só o tom da voz, como que faz? Aí eles vêm pela entonação, né? Porque a entonação também conta muito, né? Então, você pode não estar me vendo, mas se eu falar, né? Tô super feliz, tô bem feliz com você, né? Você vai saber, opa, aquela entonação tá mais grosseira, não tá... Então, eles vêm por essa
por Tem uma essa entonação. sensibilidade maior, né, em relação ao que eu... Agora tem surdo cego, né? E aí eles fazem pelo tato. Eles fazem pelo tato. A Libras, né? Então você faz. E aí eles vão. Sim, eu já vi. E aí, Sim. aí a pessoa vai fazendo os sinais e o cego, né? O cego surdo vai com o tato. Eu tinha uma professora, só que ela era surda, depois que ela ficou cega. Então facilitou um pouco, porque aí os sinais ela já sabia, né? Então facilitou um pouco. A questão da comunicação é incrível, assim, por exemplo, filhos de pais que têm uma questão auditiva, né? E a criança não tem, e a criança consegue desenvolver sua comunicação, desenvolver a comunicação com os pais. Logo cedo, vezes, né? Logo cedo ela toma para ela a responsabilidade de ser a tradutora. É incrível, assim, pais para o mundo, do mundo para casa. É incrível. A comunicação, por exemplo, alguns animais, né, que conseguem fazer libras também, eles conseguem se comunicar de alguma forma. É muito incrível. legal. Esse universo é muito lindo mesmo, é muito legal. Sim. Andresa, o que você não deixaria de dizer assim para mães, pais, voltado para o desenvolvimento da criança, do adolescente? O que assim, você não pode deixar de dizer como fono? A última dica que eu dou, né, para os pais tenham um tempo, né, de qualidade com seus filhos. Sentem, brinquem. A gente sabe que o dia a dia, né, a gente tem muitos afazeres, mas é super importante, né, esse tempo com eles, olho no olho, né, vocês sem celular, eles sem celular, né, sem eletrônico, interajam, né, com carinho, com amor, com abraço, com toque. Isso é super favorável para o desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento motor, desenvolvimento psicossocial, né? Então, assim, essa interação mesmo, né, entre a família, entre os pais, os filhos, são super importantes, tá? E é nesse tempinho também que vocês vão perceber se tem alguma coisa, né, errada, se tem alguma, vocês vão perceber se eles estão com dificuldade em alguma coisa, né? Dificuldade na escrita, de entender. A gente não falou ainda, mas tem a questão do processamento auditivo, que a criança ouve super bem, mas ela não consegue compreender, não consegue compreender quando tem ruído, fundo, né? Competição sonora. Então, são coisas que você vai percebendo, e nesse tempinho, né, que vocês se dedicam para eles, vocês conseguem perceber. E se perceberem algum problema, né, alguma dificuldade do seu filho, não demorem para procurar ajuda, né? Eu acho que quanto antes a gente procura ajuda, antes a gente tem resultados, mais rápidos são os resultados, e isso é super benéfico para a criança, né? Então, tenham esse tempinho, reparem nos seus filhos, né? Isso vai desde, igual a Eugênia me pediu uma dica, né, de criança até adolescente, então sempre, né? Enquanto estiverem aí com a gente tem esse tempinho com eles de percepção mesmo, né? De se está tudo bem, de se tem alguma coisa errada. Então, isso é importante nessa fase, tá bom? Do desenvolvimento deles. E é isso aí. Mais interação com as crianças e adolescentes, mais tempo junto em família, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Foi muito bom conversar com vocês. Tchau.